Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é fundamental para todo mundo que trabalha com vendas e gostei muito do tema que o nosso convidado escolheu, acelerando suas vendas com ciências exatas, muito a ver com a proposta que a gente tenta trazer no Vendas B2B Summit. Então, para falar com a gente hoje, queria agradecer aí a presença do meu conterrâneo, João Augusto Campos, diretor comercial do Nectar CRM. João, Obrigado. muito obrigado pelo seu tempo. Que isso, Daniel. É uma honra participar. Só gente grande participando dos webinars, dos conteúdos. Eu aprendi muito. Que bom, João. João, antes da gente entrar no tema, um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória, o que você Sim. tem feito aí nos últimos anos? Então, a nossa estrada aqui com o Nectar começou aproximadamente em 2013. É, a gente ganhou um edital de inovação aqui em Goiânia mesmo. E fomos desenvolver a ferramenta, né? Eu tenho outros dois sócios, eles são desenvolvedores, eu sou da área de matemática, não Legal. entendo, mas sempre fui comunicativo, então eu fui usar o que eu sei, que é me comunicar para tentar conseguir clientes e trazer clientes para dentro do software, né? E desde então a gente validou o software nesse ano de 2013, 2014, fomos buscar novos clientes e escalar, vendo uma porta que o mercado deixou para a gente, né? Então a gente viu que existem muitas ferramentas para vários propósitos diferentes e o Nectar ele vem para ajudar as empresas que querem crescer através de um nicho que a gente encontrou que é não só levar a ferramenta com o que ela tem para substituir grandes ou médias ferramentas, mas também com uma dor que o mercado tem, que é implementar e saber como montar um processo que venda. E isso, por aqui não ter ninguém que era, como que fala, da área de humanas e tudo mais, todos nós somos lógicos, a gente sempre analisou muito número, sempre pegava planilhas e planilhas até chegar no patamar ideal, né, de vendas. E estamos fazendo isso tem um bom tempo, conseguimos hoje ser uma empresa que tem está no break-even, a gente já passou, sem investimento externo, depois do aporte para desenvolver. Então, hoje o que a gente tem, a gente já consegue se manter legal e buscamos crescer bastante junto com as outras ferramentas nacionais, tentar dominar o mercado. Legal. Eu acho que essa revolução que a gente está passando em vendas tem muito a ver com essa turma de exatas que entrou nesse mundo, nas empresas de tecnologia, e como não sabiam como se vendia, recriaram e acabaram recriando muito melhor. Então, muito bem-vindo à turma de exatas no universo de vendas. Quando a gente conversou aqui em Brasília, eu fiquei impressionado com a qualidade dos seus clientes. Quem hoje é cliente da Nectar aí? Hoje a gente tem a It, a Content Tools, que o Pedro até também palestrou no evento, né, no Vendas, O a AC, Exact Sales. o AC palestrou da Run Running, Ah, é verdade, você também da It. O Elton e o Pedro palestraram da Content Tools. Isso, a Exact Sales, a Máxima Sistemas, Tron Informática, empresas relativamente muito boas para nós, que nos ajudaram muito. E a Sambatec também, né, Legal. acho que é uma das principais que a gente tem. Chama a atenção ter essa turma que está super maduro em vendas, trabalhando com É, vocês. Parabéns aí pelo trabalho. Mas vamos isso. lá, Obrigado. vamos lá, João. O que você trouxe para a gente aí? Então, até reforçando essa questão dos cases, a gente aprende muito com eles também, né? Que eles são muito bons, muito acelerados, e uma aula que a gente tem é nessa otimização de recursos, de fazer o negócio acontecer sempre gastando o mínimo possível. Mas beleza, vamos lá. Eu trouxe um conteúdo, Daniel, que ele de certa forma é raso, mas ele é uma base, né? Ele é um framework para todo mundo que vai montar uma estrutura de vendas. Então, a minha intenção com o conteúdo hoje é para aquele que está começando a construir ou está tentando sair da inércia
com a sua máquina de vendas, ter alguns números, indicadores que são simples, né? Talvez muitas pessoas que vão assistir esse vídeo já usam esses números, mas em cima desses números a gente conseguiu chegar num break-even e olhando sempre para eles, para sempre reformular o ciclo e fazer isso acontecer novamente. Então, usando, né, a aceleração de vendas com as ciências exatas, eu trouxe esse conteúdo para poder apresentar para o pessoal. Show de bola, vamos lá. Vamos lá. O primeiro ponto para você montar a sua máquina de vendas é você saber exatamente o problema que você está disposto a resolver no mercado. O problema que está latente, existe uma dor. Normalmente esse problema vai fazer com que alguém venha a ser um pioneiro nessa resolução, e isso não vai ser um impeditivo para que você entre nesse mercado. Então, você descobriu esse problema, sabe como solucionar ele, tem ferramentas, tem processos e tem provas de que você tem solucionado esses problemas em outras empresas, você pode sim chegar numa solução madura, exata, com um valor justo que o seu cliente está disposto a pagar a você, e você vai conseguir também, com esse valor justo, continuar com o seu trabalho e sempre agregar mais valores para isso, né? Então, o tamanho do problema que você resolve vai te dar os indicadores do tamanho do seu valor agregado. E o seu valor agregado está diretamente ligado a um dos indicadores que a gente vai ver ali na frente, que é o ticket médio. Legal. O primeiro ponto, Daniel, é que apesar de que nós que somos da tecnologia, que estamos dentro da tecnologia, estamos dentro dessa parte lógica, conseguimos entender que a alma de uma pipeline é um funil, né? Mas muitas pessoas têm essa dificuldade de entender o que materializa esse funil e o que vai tangibilizar cada step de passada de etapa. Então, entender o porquê você faz uma apresentação, qual é o propósito dessa apresentação, que valor que você quer gerar na reunião de apresentação, para poder chegar na sua segunda etapa, que é de acompanhamento. Entender se o ticket do seu produto paga você ter um funil de vendas de 5, 6 etapas diferentes num ciclo grande. É uma pergunta que todo empreendedor, toda startup, toda empresa grande tem que se perguntar para saber se aquilo ali está sustentável. Depois que você consegue enxergar, materializar isso e fazer essas perguntas etapa por etapa, é onde você consegue ter maturidade de analisar os indicadores. Porque o problema básico de uma equipe de vendas é fazer o vendedor usar, né? Fazer a equipe usar. Sempre complicado. Isso é um desafio até hoje muito grande para poder ser vencido. E com várias ferramentas, tá? Não estou aqui só para falar do Nectar ou do que a gente fez, mas com várias ferramentas a gente consegue automatizar, melhorar isso e fazer com que o vendedor enxergue também o valor agregado que você quer que só o seu cliente enxergue e ele use realmente as ferramentas para que tudo dê certo. Então, entender essas etapas, não que você vai sonhar com indicadores passados de informação que você nem vai usar, né, para poder só dificultar a vida do vendedor se ele nem vai te dar o básico, né, que é usar, arrastar a pipeline. Eu acho que essas ferramentas inicialmente foram construídas muito para os gestores, né? Isso. E acabava que era só um trabalho adicional para os vendedores. Mas hoje em dia a gente já vê evoluções, né? Hoje eu não consigo de forma nenhuma vender sem um CRM, né? Não é porque alguém precisa me controlar ou porque eu preciso analisar os resultados depois. Claro que isso também faz parte, mas tem que ajudar o vendedor, né? Exato, exato. O básico quando o vendedor, o cara que está lá na ponta, ele é um cara que conhece do produto, que ele compartilha dos propósitos da empresa e está ali para fazer acontecer a venda, ele quer usar, entendeu? Então, a gente entendeu que isso também é uma dor de mercado da nossa solução que a gente propõe e a gente quer fazer com que
os vendedores usem a ferramenta, seja por motivação de treinamento, ou seja por uma ferramenta intuitiva e simples, e que eu vou gerar um valor agregado para ele ali no final. Então, é um trabalho a quatro mãos, mas que o resultado é fantástico. Show de bola. Entendeu? Então, assim, fechando esse slide, entender a alma do negócio entre pipeline e funil, entender os steps, por que passar de uma etapa para outra, como passar, o porquê que eu vou para uma outra etapa, como eu vou fazer o meu cliente sair da proposta e entrar no forecast, o que eu preciso de fazer para que isso aconteça. Tudo isso existe técnica, né, com muitos desses caras que falaram no Vendas B2B Summit, a gente aprendeu muita coisa disso. Então, legal. E, João, assim, na sua experiência, quais são as principais dificuldades que os empresários têm, os gestores de venda, quando estão passando por esse momento de construção do funil, de pensar nas etapas, de pensar nos critérios de passagem? Quais são as principais dificuldades que essas empresas têm? Na minha visão, eu senti muito essa dificuldade, porque existe muita coisa genérica no mercado, sabe, Daniel? Então, o pessoal de cara já vai buscar uma solução genérica para tentar se resolver, e quando ele faz isso, ele tomou talvez um remédio errado. Ele, naquele momento, está começando a analisar informações que não fazem tanto sentido para ele. Então, eu acredito que a melhor forma é buscar um conceito, buscar uma metodologia, um spin selling, uma engenharia de vendas da Isa Pereira, alguma coisa assim, né? Receita receita previsível, fugiu o nome da cabeça, do Aaron Ross, e tentar fazer isso acontecer em cima de metodologias, porque se não for por cima da metodologia para você encontrar o seu calo, o seu problema exato, você não vai conseguir achar os indicadores que você precisa do seu negócio. E cada negócio é o seu negócio, né? E as metodologias e os conceitos valem para todos, mas o processo comercial não vale. Legal. Vamos lá, então passando aqui para frente, eu criei uma espécie de geometria do funil para tentar mostrar o que eu sempre analisei como gestor e vendedor do meu produto para tentar fazer as coisas acontecerem, né? O primeiro ponto é entender que o funil ele é uma figura de geometria espacial que vai entrar alguns insumos aqui dentro e tem que fazer sair dinheiro. Então, quais são as medidas principais que eu tenho que entender quando eu estou falando de um funil que vai volumétrico, né? A primeira coisa é a vazão, né, que a gente pode chamar da performance do funil. Está entrando a quantidade correta que a sua equipe dá conta de trabalhar? Isso aqui pode ser um risco que você corre muito grande de criar um entupimento no seu funil, de entrar tanta oportunidade, tanta coisa que atrapalha o cara a trabalhar. Você vai performar ele o funil dele vai começar a ter uma inconformidade. Ele vai deixar de ser um funil, pode se tornar um cilindro, e dificilmente um funil vai se tornar um cilindro falando em vendas, porque senão nesse momento você é um pioneiro e unicórnio do mercado, mas ele pode criar uma barriga no meio que vai travar as outras oportunidades de passarem. Então, entender isso foi uma coisa muito importante para mim, porque a gente investe muito em acelerar a captação dos leads. E aí? Acelerei. E agora? Como que eu vou fazer? Eu tenho equipe para trabalhar esses caras? Ou a minha venda é tão rápida para eu poder sair pegando 50, 60 leads por mês, por dia, por exemplo? Tem gente que investe muito em captação. Nesse momento, você pode estar jogando dinheiro fora. Você está pegando essa quantidade de leads, não trabalhando eles da forma correta, no tempo correto, e desperdiçando, queimando ali um cartucho que você poderia ter trazido um cliente, né, para dentro. Queimando dinheiro, queimando o mercado. Exatamente. E, assim, depois que a gente entende que a vazão, como é uma passagem, né, volumétrica entre as etapas do funil, eu posso colocar como de importância extrema a conversão por etapa. Que essa conversão por etapa, dificilmente o cara vai conseguir fazer ela com um Excel. Por quê? Porque ele vai ter que entender que, às vezes, ele sai de uma apresentação e vai para a fase de acompanhamento,
e aí muda o cara que recebe essa apresentação lá na venda, e eu tenho que voltar para a etapa anterior. E aí, quando você está trabalhando isso num Excel ou numa ferramenta que não te dá esse suporte, você vai começar a sobrescrever as informações e perder esse histórico de quando ele saiu de uma etapa, foi para outra, e voltou, ou foi para frente até o fechamento. E essa conversão de etapa te dá a solução, né, ele te aponta onde você tem que focar a sua solução naquela hora que eu falei que o funil ele pode criar uma barriga, né, uma inconformidade. A gente chama do gargalo, né? Você perde a rastreabilidade do problema, né? Que é um dos principais benefícios, né, de utilizar Exatamente. uma ferramenta, uma metodologia dessa. Exatamente. O interessante é você enxergar isso como um ser vivo, a ponto de entender que latejou nessa divisão aqui é porque a conversão dessa etapa para essa etapa é o seu gargalo. E quais são os passos que você definiu na metodologia, nesse slide anterior, que vão passar de uma etapa para outra? Então, você vai analisar esses passos para descobrir o que está faltando ou o que está dificultando essa conversão de etapa fluir conforme a vazão que você preveu lá atrás. Entendeu? Então, a indicação o indicador de conversão por etapa é justamente para poder te ajudar a enxergar essas soluções. Perfeito. Então, o conjunto dessas conversões, né, com a vazão, a gente tem esse indicador de conversão geral, que é o ticket, o hit rate. É muito usado, muito comum. Normalmente a gente faz as previsões de investimento tudo em cima desse indicador. Eu, particularmente, gosto muito de analisar o por etapa para poder definir o que eu vou investir. Porque eu prevejo aquele problema de performar o meu site, o meu pré-venda, o meu site sales, ou quem vai receber esses leads ali para fazer dar um andamento. Aí partindo para esse lado esquerdo aqui agora, que é muito importante quando você quer falar de algo que tenha receita previsível, é o ciclo médio, que é o tempo dessa venda, daqui até aqui. Então, analisou quanto você quer investir, quanto isso vai te gerar de lead e a conversão que você vai trabalhar para poder chegar a virar dinheiro, quanto tempo você pode esperar que isso aconteça, né? Existe um gráfico de que se o seu ciclo médio é de 20 dias, quando chega em 15, 16 dias, é o pico máximo de possibilidade que você tem de fechar até o dia 24, 25. Né? Passou de 25 dias, se o seu ciclo é de 20, né? Eu tomando isso como exemplo, a chance de você não fechar diminui a cada dia que passa. Né? Interessante. E uma coisa que eu aprendi ouvindo até num evento de vocês, com um conteúdo, eu não me lembro se foi o Pedro, da Content, é que falar o não, ele evita muito estender esse ciclo, sabe? Nós, como vendedores, chegar na venda e falar assim, olha, não é o momento, a gente percebeu junto com você que o momento pode ser lá na frente e tudo mais. Naquele momento você ganha autoridade com o cliente, ou você o desafia a comprar naquele momento também. Então, desqualificar é tão importante quanto qualificar, né? Tipo, exatamente. Quanto mais cedo você tirar uma pessoa que não tem fit do seu funil, melhor para todo mundo, né? Exatamente. Quanto mais cedo, melhor. E esse lead, esse prospect que para dentro do funil, ele é o prospect que entope o funil. Ele também cria o gargalo na venda, né? De acordo com a etapa que ele estiver. Seja por preço, seja por projeto que ele não tem naquele momento para desempenhar pessoas, seja por processo que ele não acredita, seja pela falta de identificação que ele teve no produto dele. Então, são N fatores que vão fazer isso aqui andar. Então, acho que para finalizar esse slide, Daniel, o ticket médio, que é o valor do seu produto, né? Esse aqui é o item que a gente tem que tomar mais cuidado, porque ele te deixa rico ou pobre em pouco tempo. Né? Se você não tiver conseguindo pagar tudo isso aqui para trás com essa bolinha,
alguma coisa você errou lá atrás na definição da sua solução, do seu valor agregado e como você formatou o seu processo, você esqueceu do básico, que é pegar lá no seu Canvas o que você precisa de dinheiro e definir o custo do seu cliente e colocar isso dentro do seu contrato para poder entrar no mercado. E ver também se o mercado paga isso, né? Não, com certeza, né? Essa análise durante a construção do processo de entender o preço do seu produto, né, o ticket médio, o custo de aquisição que você tem, são insumos fundamentais para você pensar e modelar teu processo. É verdade, é verdade. Então, depois você falou, pode ser que você chegue à conclusão depois que você modelou um processo grande demais, né? Mas é sempre um processo de ajuste e melhora contínua até a gente chegar num processo de venda que seja realmente lucrativo. Os processos mais sustentáveis e que te dão maior estabilidade, tipo assim, tô vendendo, tô conseguindo bater as metas, eles são os que mais mudam. Por mais contraditório que seja essa frase, mas... Os que mais aprendem, né? Os que mais evoluem, né? Exato, você tem que caminhar junto com o mercado. Com certeza. É isso. Nesse slide, Daniel, a gente não tem que ficar muito nele, eu coloquei os conceitos, né? Do ciclo médio, do ticket médio, da conversão por etapa e da conversão geral, porque no final do webinar a gente pode disponibilizar isso aí para quem quiser baixar. Legal. Você acha que para alguém que tá começando a construir um processo, implementar um CRM, essas são as principais métricas que essas empresas devem focar num primeiro momento? Decretar isso é uma responsabilidade grande, mas foi o que eu usei. E foi muito importante para a gente focar os investimentos no lugar certo, né? Então, eu indicaria. Legal, porque quando a gente está começando um projeto como esse, muitas vezes a gente pensa em dezenas de indicadores e acaba gastando mais tempo em coletar, calcular e analisar aquilo tudo. Exatamente. Eu acho que começar simples é a melhor pedida também. Começar simples, né? Pensar simples em cima do que você vai fazer, sempre focado no básico. O que você precisa agora? Formatar o processo? Faz isso e chega na sua meta, no que você queria, aí depois você vai, refaz o processo, aí você vai buscar novas formas de captação, entender melhor e fazer isso acontecer. Então, por exemplo, nesses 3 anos, né, de vendas no Nectar, esse ano a gente está começando a ir nos eventos, né, a participar, patrocinar e tudo. Por quê? Porque antes de 2017 eu não via... eu via que a gente estava conquistando bons clientes, estávamos prontos, né, principalmente analisando o cenário de concorrente e tudo, mas a gente não queria ir para ser mais um, sabe, CRM. Agora a gente quer ir de forma diferente. Então foi o meu planejamento. Então, quando o cara for construir a máquina dele, entender o timing certo de entrar no que ele quer fazer. Legal. Entendeu? Beleza, vamos lá. Aquele funil lá de cima, aquela geometria, eu tentei falar das oportunidades que vão passando, fechando, né, tanto para ganho quanto para perdido, os indicadores que você vai usar para sempre querer ganhar mais, né, focando o que vai entrar mais. E uma forma de entender como ganhar mais é entender o porquê que você perde. Então, buscar sempre o máximo de inteligência na hora de achar os motivos de perda do seu negócio, sabe? Achar o porquê que você está perdendo, achar quais são os concorrentes que você está perdendo, se é por valor, se é por funcionalidade, se é por metodologia, se é por treinamento. Entender o que o mercado pediu e você não ofertou para ele, para poder adicionar de valor agregado no seu produto, ou de diminuir o valor financeiro do seu produto para poder conseguir concorrer com esses caras. É o que a gente estava falando, né? É um processo constante de aprendizado. E, assim, na minha experiência, o que eu vejo é que, geralmente, o empreendedor, o gerente, muitas vezes está interessado nessa informação, mas os vendedores não costumam dar muita importância para entender por que
as vendas foram, por que uma oportunidade foi perdida, Exato. e colocar isso no CRM. Eu já tive muita dificuldade em convencer a turma a atualizar isso, a realmente parar, pensar, analisar, entender o que foi um Exato. problema frequente. Isso acontece muito e, assim, uma solução que eu deixo como dica é a pré-venda é uma área de inteligência, né? No meu caso, eu tenho, além da pré-venda, também uma área de análise comercial, que a gente tem pessoas que são bem capacitadas mesmo para poder atuar na inteligência do pré-venda, na inteligência da venda. E, às vezes, todo mundo sofre com esse problema do vendedor não alimentar o software. Às vezes, investir numa terceira pessoa para poder fazer a pesquisa, sabe? Ela fazer 2, 3 pesquisas diferentes no mesmo cliente. Então, um cliente, ela liga para uma pessoa que participou do processo de compra e entende o porquê da visão dela não comprou. Depois ela liga para outra pessoa que participou também, entende o porquê, depois cruza esses dados e chega num resultado. Mas depender só do vendedor, realmente, e muitas vezes a visão do vendedor ali no calor da emoção, da negociação, ele pode enxergar um pouco atrás do que realmente foi. Então, Nunca vai ser culpa dele, né? É verdade. Todos eles gostam de estar sempre certo, né? Não, legal, muito, muito bacana, João. Massa, vamos Boa lá. dica. Aí, assim, eu coloquei uma tela, que é uma tela que eu uso muito, para poder analisar as conversões e os motivos de perda. Então, de 100 leads, né, criando aqui um cenário ideal, que eu implementei 100 leads lá na qualificação e fechei 10%, trazendo 10 novos clientes. Então, quantos converteram dessa etapa para essa, dessa etapa para essa? Quantos perderam nessa etapa? Quantos perderam nessa etapa? Cara, nesse momento, a gente volta nessa imagem e entende a importância da conversão etapa por etapa. Né? Entender o porquê que está acontecendo, não só pelos steps que a gente definiria na construção da pipe, mas também pelos motivos de perda. Então, o cara perdeu, 30 foram perdidas aqui na etapa de acompanhamento, e quando ele perdeu, ele marcou que perdeu por valor, ou ele marcou que perdeu por funcionalidade. Se ele marcou que perdeu por valor numa etapa anterior à etapa da proposta, eu já achei um erro que aconteceu no meu processo ou na minha pessoa que está trabalhando nessa venda. Então, essa tela é uma tela que ela é importantíssima para mim no dia a dia para poder analisar o funil, a vazão do funil, como que está acontecendo e quais são os principais motivos que estão fazendo esse vermelhinho ter mais do que o verdinho. Né? Esse é o principal ponto. Porque em cima disso eu traço as minhas estratégias como diretor do que fazer, o que eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar a funcionalidade? Então, beleza, eu vou lá no meu CEO e vou falar para ele, olha, a gente está tendo problemas aqui por falta dessa funcionalidade ou integração, ou dessa solução para o nosso processo, para que ele me ajude a tomar uma decisão que eu cubra, né, tape ali aquele buraco que eu tenho perdido vendas. Realmente, dá para extrair muitos insights dessa tela, né? É uma das coisas mais importantes que, do ponto de vista gerencial, a ser analisado. Exato. Eu fico muito tempo diariamente nessa tela, muito tempo. Daqui, passando aqui para baixo, eu deixei algumas dicas que, por exemplo, há 3 anos atrás, quando a gente foi fazer a primeira tentativa de organização de venda, eu gostaria de ter ouvido isso de alguém, sabe? Mas eu acho legal você entender o seu nicho, né? Para que você atue no seu nicho e não tente abraçar o mundo com suas mãos, sabe? Tipo, encontrar exato o que você quer fazer, focar ali, ser o melhor naquilo, o mercado vai achar que é seu concorrente, você vai tratar como parceiro, porque você sabe que no que você faz, você vai gerar mais valor agregado, a ponto de eu indicar clientes para outros CRMs, porque eu sei que não é o NEC que ele precisa, entendeu? Isso aí foi muito importante para mim, essa descobrir o nicho e entender
como não parar de focar em cima desse nicho. É uma das coisas que eu vejo mais sendo negligenciados assim nas empresas, é esse momento de entender o cliente, entender para que público você vai vender, qual é seu nicho. Os empresários têm aquele, chama de FOMO, né? Fear of Missing Out, que é abraçar o mundo. Pô, mas se eu vou vender para esse, eu deixo de vender para aquele. E nessa história você acaba não conseguindo ser realmente um must-have dentro de um nicho, né? Exato, exato. E é complicado essa decisão e essa escolha, Daniel, porque normalmente o empreendedor, quando ele tá buscando conquistar sabe, o mercado dele, marcar território, ele quer pegar tudo por uma situação financeira. Ele precisa de pegar, entendeu? E aí é uma escolha difícil, mas que se você tiver o apoio, né, uma coisa ali que te dá esse poder de escolha, até de negar projetos que não são para você. Talvez é um projeto caro, mas que vai te tirar do seu foco, que é o seu principal problema, que lá atrás a gente falou que ele se propôs a resolver. Então, descobrir o nicho é o ponto 1. Se você não descobrir o nicho, não adianta você implementar um monte de coisa, porque para cada nicho que você tentar resolver, você vai ter que rodar esse script. Os problemas são diferentes, né? Exato. E aí tem que mudar tudo. Exatamente. Então, o segundo ponto eu vejo que é validar o que o mercado paga, porque muita gente acha o nicho, tem um bom processo, mas não é sustentável pelo preço que a pessoa cobra, né? Então, às vezes, os seus concorrentes estão todos cobrando um valor muito, muito, muito alto e você quer entrar com um valor muito, muito, muito barato. Isso pode não ser sustentável para você mesmo, né? Então, entrar, achar o que o concorrente vai, achar o que você precisa e formatar o seu preço de forma justa, de forma que o mercado está disposto a solucionar com esse investimento e entender que esse valor vai conseguir te fazer bater suas metas e chegar onde você precisa, não de forma mais rápida, mas de forma sustentável, entendeu? Acho que é importantíssimo. Legal, e aquilo que a gente conversou, né? Entender se o seu preço está compatível com o seu processo de venda, né? Exato, exato. Se você pode usar um modelo de field sales ou de inside sales ou com mais low touch ou high touch possível. Isso você precisa, essa análise precisa ser feita dentro do quanto que o seu cliente consegue pagar se o seu processo está alinhado com isso. Exato. Às vezes o cara monta um mega processo que o produto dele não paga uma oportunidade que passa lá dentro, né? Então, realmente é importante o cara saber fazer isso. O terceiro passo é dar a vazão inicial para você tirar os seus primeiros indicadores. Então, tirar os indicadores para poder fazer uma nova análise, entender, medir, saber se tudo que você projetou está em cima do que era o esperado mesmo, se você conseguiu bater isso, comemorar, estourar o champanhe e fazer acontecer. E depois dessa da vazão inicial, você tem que medir, né? Medir os indicadores que eu coloquei, esses 4 indicadores do item 5, como principais para quem tem uma máquina, para quem está construindo uma máquina. Normalmente tem empresa que tem vários outros indicadores e não menos importantes, né? Não menos importantes. Dependendo do processo, da complexidade do que for, realmente você tem que colocar quanto mais melhor, né? Mais detalhes. Porém, para quem começa um processo, esse formato ele é muito importante e muito tranquilo. Você pode chegar a medir, aumentar valor agregado, né? O primeiro ponto, aumentar valor agregado na sua solução para que você consiga implementar mais dinheiro no seu ticket, né? Achando uma dor que o mercado não tem solucionado, né? Aumentar a taxa de conversão. Como aumentar a taxa de conversão? Sempre pensando nos steps, coisas simples, tranquilas, coisas que não dificultem o vendedor a usar, coisas que não dificultem o vendedor a sempre ter que se submeter a uma aprovação, que se submete a outra aprovação, que se submete a outra aprovação para vender. Então, coisas que vão fazer o cara ter mais liberdade de ir e vender o produto, né? Diminuir o ciclo, o tempo, esse é o máximo, né? Quando você começa a diminuir o ciclo, ver esse número acontecendo,
A gente viu isso aqui do nosso primeiro ano de vendas para cá acontecendo muito legal. Já chegou, o nosso ciclo de vendas já chegou a ser 60 dias, sem nada validado, e a média 2017 agora está em 17 dias, 16 para 17 dias. Né? Então, em Baita evolução. uma baita evolução, mas foi uma construção de 2 anos, né? No final do primeiro ano, a gente definiu e ia trabalhar sempre para melhorar. Ah, mostra a proposta na hora da apresentação? Não, não mostra. Mostra. Vamos testar? Mostra. Então, beleza. O cara aceitou melhor? Faz um teste de um mês no funil? Não deu certo? Não. Então, beleza. Então, não mostra. Manda a proposta por e-mail na hora? Faz a apresentação por Skype? Não. Faz presencial? Entender qual que é a forma que o seu processo vai enxergar esses indicadores e fazer eles serem otimizados, né? Seja ela de forma híbrida, seja de forma remota, do que for, mas sempre visando aumentar o valor agregado, aumentar a taxa de conversão, diminuir o ciclo médio e aumentar a vazão do seu funil. Esse são as acelerações ideais que você tem que propor para o seu processo e para um começo, começar com o pé direito, né? É o que você falou, só dá para fazer isso medindo e aprendendo, né? E É, testando, né? Eu já vi também muitas empresas que implementam um CRM, um processo, e aí se perdem no meio do dia a dia e não aproveitam essas informações para estar fazendo essas melhorias constantes. exatamente, exatamente. E o principal, às vezes o cara investe alto para poder ter essas informações, mas, como a gente falou lá atrás, o vendedor não usa e ele não tem o indicador, né, que é o principal. O trabalho é motivar a galera a entender que isso aqui está sendo sempre melhorado. E isso aqui o vendedor ganha junto, né? Então, se você conseguir implementar essa cultura de que o cara sabe que ele está fazendo isso, e isso vai, além de fazer a empresa vender mais, ele ganhar mais dinheiro, né? Então, é o principal ponto motivacional aqui para fazer isso acontecer. E por último, né, o último ponto é medir cada um desses indicadores de forma recorrente, né, cíclica, mensalmente analisar o que evoluiu, o que não evoluiu, por que evoluiu e por que não evoluiu, para poder entender como melhorar seu trabalho, melhorar seu mercado, analisar os concorrentes, analisar outras empresas que têm também vendas complexas. A nossa principal vantagem é que eu direto ligo para o Pedro da Conta Tools, para o Thiago da Roman, para tirar dúvidas, sabe? Assim, os caras estão lá vendendo muito numa vazão alta, diminuindo o custo, fazendo as coisas acontecerem. São parceiros que uma dica deles vai desentupir meu funil. E a gente tem que ter essa prática de oxigenar com pessoas de fora, com processos de outras pessoas, para poder entender o que você pode melhorar no seu e também nas metodologias, né? As metodologias estão aí para ser usadas. Legal. É isso aí, Daniel. Acho que eu consegui passar a mensagem que ao mesmo tempo que é um conteúdo raso para quem já tem uma máquina montada, ele pode ser bem profundo para quem está construindo e começando agora a validar um produto e quer fazer essas vendas acontecerem. Não, com certeza. E tem muito mais gente no momento inicial de estruturação, de construção, do que É verdade. essas boas referências e mentores que você tem aí. Mas muito bacana, muito bacana. Vários insights legais, eu acho que foi muito legal. E, João, antes da gente terminar, conta um pouquinho para a gente aí da Necta. Qual que é o nicho de vocês? Quem são os clientes que vocês atendem? Então, a gente brinca que os nossos clientes a gente busca sempre no GPTW, mas é porque tem muitos clientes nossos que estão nesse nível, né, de vender bastante, de acelerar. Os nossos clientes são muito acelerados mesmo, temos muitos clientes que são bem mais acelerados que nós mesmos. E isso nos gera muito valor e nos ensina bastante a vender mais. Mas o Nectar, ele é uma ferramenta que ele veio para suprir uma dor do mercado, que a gente entende que é o cliente que está pagando muito caro numa ferramenta, né? Que pode dar uma robustez, e às vezes ele paga por uma robustez que ele nem usa.
Então, o Nectar encontrou isso e a gente quer entregar de forma simples para quem usa, mas de forma robusta para quem analisa os dados. Então, a gente investe muito no armazenamento das informações, na capacidade de gerar relatórios e informações para os clientes. E é isso que encanta os olhos de, por exemplo, da Samba, encantou os olhos da Ramani, da Content Tools, que são os cases que eu sempre carrego dentro de baixo, a Exact Sales também, embaixo do braço aqui, na hora de conversar com o cliente. Então, normalmente, o meu trabalho em vender fica muito pequeno quando eu falo que eu tenho esses clientes, né? Todo mundo tem tem vários outros, né, claro, mas muita gente, quando vê esses 4 comigo, mais os outros que a gente tem, entende o que eles estão fazendo para o mercado hoje, revolucionando a pré-venda, revolucionando os conteúdos, revolucionando as ferramentas de vídeo corporativo, enfim. Eles olham e falam assim, cara, por que eles estão usando, né, o Nectar? Uma ferramenta lá de Goiânia. E aí, isso aí acaba nos dando uma autoridade e a gente vai para a venda com muita segurança, vai sabendo que a gente tem uma capacidade de entrega muito grande mesmo. Bacana, João. Realmente é uma chancela do bom trabalho que vocês estão fazendo. Eu fiquei impressionado também, me chamou muita atenção. Parabéns de novo. Obrigado pelo tempo. Se as pessoas quiserem entrar em contato com vocês, qual que é a melhor forma? Então, no nosso site tem algumas formas de colocar um conteúdo lá para a gente receber um e-mail, mas a gente tem um inbound marketing, de muitas formas você acessa. Caso queiram falar direto comigo, o meu Skype é Nectar CRM. Se adicionar Nectar CRM, cai no meu celular, então pode falar comigo a qualquer momento. Maravilha, João. Muito obrigado pelo tempo. Eu que agradeço. Semana que vem estou em Goiânia, viu? Beleza, vem aqui tomar um café. Vamos sim, um grande abraço, João. Eu agradeço aí a oportunidade, Daniel, e te parabenizar também pelo Vendas B2B Summit. Eu achei a ideia fantástica, vocês estão conseguindo atingir muita gente que precisa desses conteúdos e é uma forma que você acabou unindo concorrentes e complementares em prol de levar conteúdo para o mercado. E levar conteúdo para o mercado faz o mercado vender mais e, logicamente, faz a gente vender mais e faz todo mundo ser melhor. Essa é a ideia. Beleza. Melhorar esse ecossistema de vendas aqui no Brasil. Estamos precisando. Maravilha, Daniel. Parabéns e continuem com esse trabalho ótimo aí que a gente agradece. Valeu, João. Um grande abraço, cara. Valeu, Daniel. Um abração. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.